Vamos novamente analisar a melhor advogado de todos, Phoenix Wright, em mais um episódio de Ace Attorney. Oi, gente, saindo da imagens e antes que ele venha com protesto no meu vídeo, inscreva aqui no canal e já deixe seu like. No vídeo anterior, eu analisei um caso em que o advogado de defesa, o caso do pai do promotor, foi analisado e nele, o Reiji ele pega e fala que possivelmente foi ele que tirou a vida do pai, porque se o único cara que estava com eles não fez isso, podia ser ele, e ele estava tendo vários pesadelos, acordava praticamente toda noite e achava que tinha uma chance dele ser culpado. Por isso, eu já vi o sorriso maléfico do Karuma, que é o promotor, cuidou dele muito tempo, que não perde nenhum caso, que quer sempre vencer tudo, é maravilhoso, perfeito. Eu comentei no anterior que eu não curto muito o estilo dele, porque ali é como se você tem que, é obrigatório condenar. Primeiro você decidiu que é o suspeito, e é isso, não importa se a defesa mostra outros, se tiver provas. E isso me deixou muito com o pulgo atrás da orelha, mas vai ter mais ainda nesse episódio. De início o juiz diz, tá, foi confessado, mas vamos aguardar um pouquinho para iniciarmos essa audiência. No Brasil não deve acontecer assim, porque tem que ter um inquérito, já que tem um novo suspeito. Vamos coletar provas, vamos esperar uns dias, vamos ver se ele vai ser preso nesse meio tempo. Mais ou menos aí uns 30, 60 dias, para eles fazerem um belo relatório, dizendo o que é a favor, o que é contra, para eles utilizarem. É bom para os dois lados. Mas esse caso não, simplesmente deram aí um recesso e já foi ali o juiz julgar. O que eles querem? Que meia hora você encontre provas cabais? Não tem como, porque muitas às vezes precisam de perícia, especialista, e essa pessoa não tem meia hora pra fazer isso. O próprio juiz que decide, porque tem que ser alguém neutro. É um assunto delicado, é um homicídio, né, pra ser tratado assim, dessa maneira. Mas foi assim que foi decidido. Vai ter aí a audiência e nele o Karuma diz, ó, ele confessou, é isso, vamos dar a sentença logo. Tinha um suspeito que tudo ia se decidir. Uma confissão apenas não é assim a única prova que já pode condenar alguém. Tem que ter outras ao redor, testemunhais, provas documentais, perícias, principalmente num crime desse tamanho. Ainda bem que o Phoenix Wright disse não, quero fazer. O Phoenix Wright disse que não, vamos interrogar o acusado, eu quero saber o que ele vai falar. Foi isso que aconteceu. A gente sabe pelas ordens aí do Código de Processo Penal, o tribunal do júri, porque assim, estamos lidando com algo do artigo 121 do Código Penal, e nesse caso, eles já pularam tudo que tinha. A primeira coisa é assistir ao ofendido, que não tem como, porque é falecido. O próximo são as testemunhas, os peritos não existem aí. Vamos para a quarta parte, que é interrogar o réu. Diz que teve o apagão e o segurança do seu pai estava ali o acudindo. Parecia mal por conta de estarem dentro do elevador. Tudo aconteceu, ele achou que o cara estava tentando ali estrangular o pai, alguma coisa assim, e viu uma arma, escutou um tiro e desmaiou. Acordou no hospital, não entendeu o que aconteceu, o que se passou, só soube que no fim o outro cara que foi considerado como suspeito. Então foi esse o depoimento dele. O Phoenix Wright disse, isso é contraditório. Vamos nessa foto, a gente sabe que tem que ser 3 dias antes, você coloca no processo para outra parte, mas nesse caso, como não teve inquérito, não teve nada, muito menos vai ter aí prazo para você botar no processo, mas pode ser uma exceção, porque ele está anexado em um outro processo, que como eu falei, teve aí um julgamento em relação ao homicídio do pai do Reiji, em que outra pessoa que foi condenada, então ali já tem várias provas que podem ser usadas nessa, então eu vou considerar como se fosse tudo certo, mas a gente sabe que prazo ali eles... Então, naquela imagem, furo no corpo da vítima e outro na parede, 2 tiros. E o Heavy escutou só um. Se teve 2, como seria ele o assassino? Só poderia ter um atirador. E bem, o Kurama pegou e contestou basicamente o que eu pensei. Ah, podia ser que
que na hora que eles atiraram, pegou na parede também, que pode ocorrer. Mas ele disse que não. Aí, na verdade, são provas mais baseadas no achismo. Não tem ali perícia nesse caso apontando. Impossível que a bala que pegou nele, se ele estivesse em pé, em tal posição, tivesse acertado a parede daquele jeito. Então, sim, são 2 tiros. Não tinha isso. Então, sim, faltou muitas e muitas informações para que se chegasse nisso. Apesar de, às vezes, sim. Nesse documento aqui tá dizendo, são 2 tiros. Mas o cara diz, não, é um, porque foi só achado uma bala ali na cena do crime. Pontos contraditórios, então fica bem confuso. 2 balas, sim. Só não foi encontrada uma porque a outra está no corpo do assassino. Atiraram em quem tirou a vida. Advogado de defesa aí do pai do Reid. Uma coisa assim jogada, porque como assim? Como se chegou a isso? O corpo de alguém não poderia ter a pessoa escondido num bolso e ter levado simplesmente? A gente vai entender que o suspeito faz muito isso. Seria lógico, mas não. Cada um então na sua parte de defesa. Na verdade, isso de tanto um falar, outro falar, já passou muito tempo. Vai a acusação, fala a defesa, a acusação, a defesa. Se um ficasse falando por cima do outro, por isso que tem que ter essa ordem, esse padrão. Aí o juiz, coitado, já ia dar a sentença ali, teve que ficar esperando. Como acontece o roteiro, por conta do Fênix ser o protagonista, tava a Mayoi com um detector de metal atrás dela, mas muito estranho ela ter levado isso. Então ele pegou e apontou pro Kurama dizendo, se você não é culpado, até o juiz falou, vai deixar usarem você, se não apontar nada é porque você não tem uma bala dentro de você. Aceitar, e sim apontou 100% que tinha algo. Quer saber? Eu tenho sim uma bala aqui, mas não foi desse momento. O Fênix disse, não, foi 15 anos atrás, que você até tirou uma folga no dia seguinte. Então, vamos verificar se a bala que tá no corpo dele é igual a que tá aqui nas provas. Que eles têm a bala da época ainda, então se bater, bateu, se não bateu, não bateu, tudo certo. Vamos procurar um outro suspeito ou mesmo condenar o Reid, né, que eu acho que é o que ia acontecer. Isso abriu ali o caixote que ia ter a prova, mas não encontrou. Ter a sentença, vai ser condenado, finalmente Fênix vai perder um caso, mas isso não aconteceu. Porque o bendito do Reid fingiu que tava muito mal, pra eles poderem conseguir as provas. Nessa parte que nós vemos do quanto o Kurama é assim um promotor muito do corrupto, porque ele quer vencer a todo custo. Então, por isso, quando tem alguma prova que vai tornar ele como inocente, ele escondia, ele falsificava também. Por isso, o rei já achava que lá na sala dele estaria sim a bala que ele precisava. Foi lá a Mayoi, porque até tinha que estar o advogado, o réu ali na audiência. Eu vou comentar que aqui no Brasil pode sim ser julgado mesmo sem o réu, tendo ali o advogado, o promotor, tudo certinho. Mas no Japão, pelo jeito, não é assim. E foi ela ali sozinha procurar. Ela até levou um teaser no corpo, caiu no chão na hora. Era o segurança do Kurama, tudo. Felizmente, a bala tava perto dela e ela pegou e saiu correndo. O rei estava voltando pra audiência para ouvir a sua sentença que ia ser dada. Não fosse a Mayoi chegar na mesma hora, mas isso serviu pra sim, então, eles poderem fazer a cirurgia no Kurama pra decidir. Mas antes disso, teve uma briga dele dizendo que não é, nunca foi, pra depois que naquela hora ele ia ser descoberto, que o seu caso ia ser vencido pela primeira vez, não sei quanto tempo. Então teve um apagão, viu um tiro que atravessou o elevador e pegou nele. Nessa hora eu acho que também chegou a abrir ali, porque ele encontrou todo mundo desacordado e estava ali seu advogado de defesa, o cara que ia conseguir vencê-lo. Pensou, é o destino, então ele atirou, ninguém ia saber quem era. Não tinha câmera, não tinha nada, né, naquele tempo. Não. Mas ele sabia, sim, que tinha ocorrido. E por causa disso que ele tirou folga no outro dia, não foi porque ele era super amicíssimo do seu rival aí, que adorava ele e tal. Aí com a confissão, contudo, chamaram os oficiais, prenderam o Kurama. Eu acho que na verdade essas provas são mais aí cabais do que até contra o rei. Mas eles tinham que ter pego o histórico do hospital daquele tempo, se ele foi, ter realmente alguma testemunha de que ele tá aparecendo naquela hora, fosse mais
mais do que só a confissão dele e de que a bala que estava nele era a mesma. E é isso que eu tenho que falar. Foi um episódio só, falando a respeito de uma coisa do passado que foi decidido 15 anos depois. Caso aí, de novo, Felix Wright ganhou, meu Deus do céu. Mas é isso, né, gente? Todo mundo que a promotoria pega, são todos inocentes, que eles não acertam uma. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijo.